Olá a todos, nosso grupo hoje vai explicar um pouco sobre as normas técnicas aplicadas ao desenho técnico. O que seriam essas normas, normas técnicas, normas e convenções? Elas seriam a linguagem gráfica, né, da engenharia, que garantem que todos compreendam essa linguagem de uma forma padronizada e sem erros de interpretação, né? Usamos normas de conversões técnicas estabelecidas pela BNT, que seriam quais? As aplicações de linhas em desenho, cotagem em desenho técnico, acessibilidade, princípios gerais de representação em desenho gráfico técnico, folha de desenho, layout e dimensões, e desenho técnico e emprego de escalas. Juntas, essas normas, elas formam um conjunto essencial para quem deseja comunicar os projetos com clareza, precisão e responsabilidade. Boa noite, eu vou falar um pouco sobre a NR 1068, que condiz folha de desenho, layout e dimensões. É uma norma brasileira que apresenta suas exigências como posição e dimensão de legenda, margem e quadro, marca de centro, escala métrica de referência e sistema de referência formatos, entre outras prescrições que devem serem seguidas em todos os desenhos técnicos. Padroniza as características dimensionais da folha e pré-impressa a serem aplicadas em todos os desenhos técnicos. Ali por segundo exemplo da NR 1068, como que na imagem 1, a gente vê um exemplo na horizontal da NR. Ali na figura 2, seria mais um exemplo na vertical da NR. Agora vou falar sobre a NR 8196, que diz desenho técnico empregado em escalas. Ela fixa as condições para o emprego das escalas e suas designações em desenhos técnicos. Os requisitos das escalas usadas em desenhos técnicos são: para redução seria a 1.2, a 1.5 e a 1.10. Para as escalas naturais seria a 1.1. E para as escalas de ampliação seria 2.1 a 9.1, seria 5.1 e a 10.1. Bom, meu nome é Nathalie e eu vou estar apresentando aqui a norma de regulação 10.067, né? Ali, né, a gente pode ver, né, inicialmente, né, o método de projeção ortográfica, né, do primeiro diedro e do segundo diedro, né? Essas imagens, elas são símbolos representativos, né, desses dois métodos, né? Esse método, né, como já informa, ele determina como representar corte, vista, detalhes da forma, né, como o exemplo dado agora, né? Então, né, o objetivo geral dela, né, é evitar ambiguidade, né? Então, ter um consenso para que qualquer pessoa que abra o seu desenho, né, compreenda o que está ali, né? Então, nós seguimos essas normas, esses padrões, né? E um dos principais aspectos abordados nessa norma, né, nós temos também os tipos de desenho, né? Como a norma específica as categorias principais de desenhos técnicos, como desenho de conjunto, desenho de definição ou fabricação, né, desenho de montagem, desenho de instalação também, né? Os formatos da folha, né, nós seguimos também um padrão, como a A0, A1, A2, A3, né, e A4, com as margens padronizadas, claro, né? Outro ponto importante são as escalas, né? Essa norma ela estabelece o uso adequado de escala da redução e ampliação de acordo com a NBR 8.196, para garantir a proporção e legibilidade, né, do projeto, né? As linhas e os significados. Define os diferentes tipos de linhas utilizadas em desenhos técnicos, como as linhas contínuas grossas, para contornos visíveis, linhas tracejadas para contornos não visíveis,
e linhas finas e contínuas, linhas de cotas, rachuras, entre outras também, né? Temos também as representações gráficas, né, que estabelece convenções para representar objetos, cortes, secções, detalhes, vistas, auxiliares, entre outros elementos gráficos também. A simbologia e notação define o uso padronizado de símbolos gráficos e notações como cotas, tolerâncias e referências, para garantir que todos os envolvidos no projeto atendam da mesma forma, né? E também a ordem de apresentação, né, do desenho, que indica como organizar e dispor as diferentes vistas, né, frontal, superior, lateral e corte, né, para podermos identificar cada lado, né, do nosso desenho na hora de projetar, né, para a terceira dimensão. Certo. Outros aspectos importantes que vale a pena ressaltar é que normalmente se utiliza a cor preta, né, para fazer as linhas dos desenhos, porém, né, são utilizadas outras cores também, né, isso vai a critério de cada desenhista, né, só que caso seja utilizada outra cor, é necessário ter uma legenda, né, abaixo, para que a próxima pessoa que veja o projeto poder identificar, né, o que cada cor significa ali no desenho também. Bom, continuando, né, nós temos também aqui a norma 8.403, né, de aplicação de linhas em desenhos, né, extremamente importante também, né. Então, essa norma fixa tipos e escalonamento de larguras de linhas para uso de desenhos técnicos de documentos semelhantes também, né. Então, os principais aspectos dessa norma, né, são que cada tipo de linha tem uma função específica no desenho técnico, né, de acordo com essa tabela a seguir, né. Então, nós temos linhas grossas, linhas finas, tracejadas, né, tracejadas com ponto, né, entre outras, e cada uma delas tem uma função, né. Por exemplo, né, uma linha contínua, grossa, poderia ser uma vista mais próxima do desenho, né, enquanto uma mais fina poderia ser uma vista um pouquinho mais profunda. As pontilhadas, as linhas auxiliares, né, pontilhada com ponto, os eixos, né, então cada linha dessa, né, o formato e espessura indica uma função, né. Um ponto importante a ressaltar, né, que a espessura das linhas ela é relativa entre si, né, por exemplo, a linha grossa pode ser 2 vezes a espessura da linha fina, não tem um valor fixo, porém tem que seguir uma proporção, né. Outro ponto importante é a espessura das linhas. A norma recomenda que esse conjunto de espessura seja padronizado, ou seja, 0.13, 0.18, 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 0.1, 1.4 e 2 milímetros. Então, normalmente se segue esses padrões. E é recomendável que se utilize ao menos 2 espessuras, para não ficar também um desenho muito poluído, né. E claro, né, a espessura pode definir várias coisas, como se é cota, rachura, entre outros detalhes do desenho, né. Aplicação, né, em conjuntos. Essa norma ela também orienta a aplicar diferentes linhas em um mesmo desenho, né, mantendo a clareza visual e hierarquia de informações. Isso é um ponto importante, né. Por exemplo, em uma vista de corte, em corte, as arestas visíveis devem ser desenhadas com linhas cheia, grossa e os eixos de simetria com linha de traço e ponto fina, né, como explicado anteriormente. Né, as linhas de cota e linhas auxiliares de cota devem ser linhas contínuas e finas. Né, então, a importância dessa norma evita ambiguidade, né, padroniza a comunicação entre as pessoas que vão ter acesso a esse desenho, né, reduz o erro, né, e é essencial entender, né, essas normas para poder estar estabelecendo, né, um consenso, né, que todo mundo consiga ler, né, o seu projeto, sem ter você do lado indicando cada ponto importante, né. Então agora eu passo a palavra para a Susan. Bom, eu sou a Susan e vou explicar um pouco sobre a norma brasileira 1126, a cotagem em desenho técnico. O que é a cotagem em si, né? Ela é a representação gráfica do desenho e da característica do elemento
através de uma linha, símbolos, notas e valor numérico numa unidade de medida. Essa norma ela possui princípios gerais de cotagem e alguns deles seriam as cotagens funcionais e não funcionais. A diferença entre ambas é que a funcional é essencial para a função do objeto ou local, e a não funcional não é essencial para esse funcionamento do objeto. Temos também a cota auxiliar, que é somente para informações no projeto, e ela não interfere na produção da peça ou do desenho. E também possuem as linhas de cota, que são linhas finas, com setas nas extremidades, que mostram onde as medidas se aplicam. Possui também um método de leitura para essas cotagens. A cotagem ela deve ser lida pela base ou pelo lado direito do desenho. Vou mostrar agora um exemplo, para ficar um pouco mais lúcido, né, no AutoCAD. Bom, como aqui mostrado, um desenho simples, né, para interpretar melhor as linhas. Aqui em vermelho seriam as cotas, né, onde marcam as dimensões, como citado anteriormente. Aqui as linhas pontilhadas seriam as linhas auxiliares, né, que elas são para guiar o posicionamento dos elementos e facilitar a interpretação do desenho. Aqui apresento também em círculo o raio dele, né, ele pode representar, né, uma furação dentro desse desenho ou alguma outra coisa, variando muito do projeto. É um desenho bem simples, só para ficar mais fácil de compreender sobre as linhas. Bom, vou explicar um pouco também sobre a norma brasileira 9050, que seria a acessibilidade ou desenho universal. Ela tem como objetivo, né, garantir que as construções, ruas, imóveis possam ser usados com segurança e com a autonomia por todas as pessoas, incluindo pessoas com deficiência ou mobilidades reduzidas. Ela tem pontos principais, né, como a rota acessível, alturas acessíveis, banheiros acessíveis e sinalização tátil e visual, entre muitos outros, como nas fotos de exemplo aqui. Essa norma, ela também é conhecida como desenho universal, pois é um projeto pensado desde o início para ser usado por todos, sem adaptações. Qualquer pessoa pode estar convivendo em sociedade de uma forma autônoma. Aqui eu posso mostrar para vocês alguns exemplos, né, no dia a dia, que seriam as rampas com corrimões e piso tátil e também banheiros com barras de apoio. Aqui vocês podem estar observando em um desenho técnico uma rampa com corrimão. Aqui seria, por exemplo, um projeto já pronto da rampa com corrimão. Se vocês observarem, nela também já tem um piso tátil. Aqui seria um piso tátil padrão, encontrado em muitos locais. Aqui também eu mostro um projeto de banheiros com barras de apoio. Vocês podem estar observando. Aqui ele também representado de forma já fora de projeto, né? Ficando mais fácil de entender. Seria isso, então. Muito obrigado por sua atenção. Espero que vocês tenham captado algum conhecimento de certa forma. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. Muito obrigado.